Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo e eu trago mais um estudo falando sobre o Espírito Santo de Deus e a sua importância na nossa vida. Nós vamos ver um versículo que fica lá em Romanos 8,16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em Romanos 8,16 você já começa a ver a importância do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, com o nosso espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Então veja que não é como nós pensamos, como nós queremos. Não é abrir a boca e dizer, somos filhos de Deus e pronto. Não. Existe todo um processo, existe toda uma regra. A partir do momento em que a criação se rebelou contra Deus. Hoje nós estamos numa posição aqui na terra de pecadores. Porque a própria Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo veio buscar aquilo que se havia perdido. Então existe toda uma legalidade, todo um processo para que nós possamos ser filhos de Deus e para que nós possamos nos aproximar de Deus. É importante nós entendermos que Deus é uma autoridade máxima no universo. E você sabe que toda autoridade aqui na terra, presidente da república, ou um médico, ou um governador, é respeitado. E existe também todo um processo para você se aproximar de uma autoridade dessa. Então não é diferente com Deus, Criador do céu e da terra. E ele, mais ainda, é uma autoridade máxima. Então aprenda isso. Existe todo um pragmatismo, todo um conjunto de regras para que verdadeiramente sejamos filhos de Deus. Então veja que aqui em Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, para testificar que você é filho de Deus, não basta somente você ter sido criado por Deus. O primeiro processo é essa, a primeira legalidade é essa. Você precisa literalmente ter o Espírito Santo dentro de você. Tá? E para que nós saibamos que você tem o Espírito Santo, é imprescindível você falar em línguas. Tá? Sem falar em línguas, como se pode saber que você tem o Espírito Santo? Tá? E a questão do falar em línguas não é uma posição de certas denominações, de certas igrejas. É a Bíblia Sagrada que mostra isso. Que uma pessoa que tem o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, ela fala em outras línguas. Tá bom, meu amado? Vamos ver um outro versículo. Tá? Mateus 25, 1 a 13. Mateus capítulo 25, versículo de 1 até o 13. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas as prudentes levaram azeite em sua vasilha, com as suas lâmpadas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E as loucas disseram às prudentes: dás-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo,
E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Um detalhe importante nesse capítulo, nessa história da Bíblia, é que é uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo. Se você olhar no dicionário do Aurélio, parábola é uma história contada com personagens fictícios, mas que representam uma verdade. Então, aqui tem todos uns personagens fictícios, mas representa uma verdade. Um ponto importante é que jamais Jesus colocaria algo na Bíblia que não tivesse valor, que não tivesse significado, sabendo ele do risco que nós corremos aqui na terra em relação ao inferno, à condenação do inferno. Então, a infinita sabedoria de Deus, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fizeram a Bíblia na mais alta precisão, sintetizada, de fatos importantíssimos para a nossa salvação. Porque Jesus não poderia se dar o capricho de colocar alguma brincadeira na Bíblia. Porque senão a Bíblia seria medonha, seria imensa. Ela já é grande. Imagine se houvesse algo desnecessário na Bíblia. E, com certeza, a Trindade não faria isso, sabendo que as nossas almas estão em risco. Em suma, meu amado, tudo que está contido na Bíblia é de suma importância para a nossa salvação. Então nós, criaturas, nós que somos mortais, temos que ficar muito espertos para a Escritura Sagrada. Tá? Outro ponto importante, Jesus disse que passará o céu e a terra e a sua palavra não passará. Nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. João 12:48, eu não te julgo, mas tem quem te julgue. Mas tem quem te julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de te julgar no último dia. É importante eu falar isso para você, para que haja um respeito com esse versículo aqui, tá? Com essa parábola das 10 virgens, tá? Porque essa palavra das 10 virgens é revelador. É revelador. O ponto central dessa palavra, se você observou a leitura, e você pode aí na sua casa rever, o ponto central dessa parábola é o azeite. O azeite. São 10 virgens, por que fala virgens? São pessoas que são da igreja, são pessoas consagradas a Deus, são 10 virgens. Olha a colocação, 10 pessoas puras, é esse o sentido das 10 virgens. Mas veja que nas 10 virgens, nas 10 pessoas puras, tem 5 prudentes e 5 nécias. 5 que estão atentas às leis de Deus, esperando o noivo, e 5 que relaxaram. Essa parábola que Jesus coloca, que ele fez, né, tem 2019 anos, desde a vinda de Jesus até o dia de hoje. Agora, por que Jesus colocou essa palavra? Para definir quem se salva e quem se condena. Está aqui na parábola das 10 virgens, e mostrando a importância de ter o Espírito Santo. Porque se você observar nessa parábola, no final da parábola, as 5 nécias que não tinham o azeite, que é símbolo do Espírito Santo, elas queriam entrar e Jesus disse: eu não te conheço, eu não te conheço. Se você analisar comigo, não são 10 virgens, não são 10 pessoas consagradas, não são pessoas da igreja, mas, no entanto, pelo fato de não ter o azeite, que é símbolo do Espírito Santo, Jesus disse para ela: eu não vos conheço. Então, meu amado, você que está vendo esse vídeo, esse estudo,
E você que se congrega numa igreja que não aceita falar de línguas, fique ressabiado. Fique ressabiado, tá, meu amado? Nós vamos ter versículo mais para frente nesse estudo de muita importância. Então vamos passo a passo, mas fique ressabiado. E aqui de antemão eu te recomendo, saia correndo dessa igreja que não adota o falar de língua, tá? E diz que quando você se batiza nas águas, você já tem o Espírito Santo. Lá para frente, com outros versículos, eu vou derrubar essa tese aqui para você, tá bom? Versículos bíblicos. Não estou filosofando em causa própria, tá? Estou aqui falando para você, dissertando, estudando exegese e hermenêutica, a palavra de Deus. Tá bom, meu amado? Então vamos lá. Vamos lá, tá? Então, voltando aqui às 10 virgens. Então, o ponto importante é que as 5 prudentes tinham azeite, tinham o Espírito Santo. E você pode concordar comigo que a Bíblia nos mostra realmente que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Davi, quando foi ungido rei de Israel, a Bíblia diz que quando Samuel derramou o azeite na cabeça de Davi, ele foi cheio do Espírito Santo. E Davi ficou com uma força descomunal, né? Ele enfrentou, se eu não queira me confundir, um urso, enfrentou um leão e matou, tá? Uma força descomunal. Sansão também era cheio do Espírito Santo, e Sansão, com uma queixada de burro, né? de animal, ele matou 1000 homens. Era uma força descomunal. Isso mostra a diferença de você ter o Espírito Santo na sua vida. Tá bom, meu amado? Então preste bem atenção que as 5 nécias não entraram em salvação por falta do azeite. Tá bom? Um outro ponto importante para você. Jesus Cristo, quando estava no Monte das Oliveiras, olha, oliveira. Você ouviu a palavra? Vou repetir. Oliveira. Jesus nos Montes das Oliveiras. No Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, amado, tinha um lagar. O que é um lagar? É um buraco numa rocha, e ali o povo judeu extraía a oliva da oliveira e amassava tirando o azeite. Então, quando você amassa o azeite com os pés ou na prensa ali, tá? É um sentido de dor e sofrimento. Isso é uma alusão ao Senhor Jesus Cristo, que ele foi amassado na cruz do Calvário. E todo o seu sofrimento na tortura que fizeram a ele, chicote, prego nas mãos, nos pés, coroa de espinhos, soco na cara, ele foi amassado ali. E quando o povo judeu amassava a oliva da oliveira, saía o azeite, que é o Espírito Santo. Então veja, que o simbolismo de Jesus está no Monte das Oliveiras tem a ver com Jesus e com o Espírito Santo. Tá bom, meu amado? O que nós podemos concluir? Que a oliva é símbolo de Jesus Cristo. E o azeite extraído da oliva é símbolo do Espírito Santo. Tá? Lá para frente nós vamos ver versículos que mostram que Jesus disse ao Pai que ele teria que ir para que viesse o Consolador. Tá? Então, quando a oliva foi amassada, saiu o azeite. Lá na frente eu vou te mostrar versículo que prova o que eu estou falando, tá bom? Então fique ressabiado com essa parábola das 10 virgens, falada pelo próprio Jesus Cristo, que é Deus. Pelo próprio testamenteiro, o dono do testamento, tá bom? Que é Jesus Cristo, que é o Salvador. É ele que fala isso. As cinco nécias não foram salvas. Jesus disse, não te conheço. A quem você vai ouvir? Ao seu pastor? A quem você vai ouvir? Ou a Bíblia Sagrada? Você é membro da Batista, da Presbiteriana, Testemunha de Jeová, Sétimo Dia. Eu não classifico essas pseudas igrejas como igrejas. Eu classifico como seitas, tá? Por abolir o Espírito Santo, tá bom? Lá para frente a gente vai falar mais sobre isso, meu amado. Então tá aqui, tá? A palavra das 10 virgens, fique ressabiado. Por causa do azeite, 5 virgens, 5 pessoas consagradas, servindo a Deus, esperando o noivo, mas não entraram na boda do Cordeiro, por falta do Espírito Santo, que é o azeite. Eu espero estar sendo bem claro para você, tá, meu amado? Meu intuito aqui é te ajudar, tá? Em nome de Jesus. Tá? Vamos ver um outro versículo importante da Bíblia. Vamos ver. Vamos ver aqui um outro versículo.
está aqui. Está em Êxodo, capítulo 30, versículo 24, 25 e 29 a 30. Vamos ler. Vamos ler o Êxodo 30, 24. E de Cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, um hin. Versículo 25. E diz: farás o azeite da santa unção e o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Tá vendo só? Tá? Você viu aqui do princípio, aqui, tá? No 24. Da Cássia, 500 ciclos, segundo ciclo do santuário. E de azeite de oliveira. Olha o azeite de oliveira aqui. Olha o azeite de oliveira. Tá? Para fazer o quê? Perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Então, veja aqui que em Êxodo, a Bíblia está nos mostrando que o azeite da oliveira era o azeite da santa unção, no tabernáculo de Moisés. Tá bom? Disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Versículo 29. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Está vendo só? Tomando também, versículo 30, também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás, para mim administrarem o sacerdócio. Está vendo? Com azeite de oliva. Tá? E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me serão o azeite da santa unção das vossas gerações. Você viu aí, meu amado? Tá? A importância do azeite. Você entendeu por que Jesus fez uma parábola e colocou a lâmpada, e as 10 virgens não tinham azeite? Por que ele colocou a lâmpada? A lâmpada para nós aqui é a lamparina que nós chamamos, né? Tem aquele pavio em cima da lamparina, né? Aí se coloca, nós aqui hoje coloca querosene, mas naquele tempo, né? No tempo do tabernáculo, era colocado azeite, e em cima queimava, aí dava luz, né? Ou seja, se você se lembrar no dia de Pentecostes, onde o derramado do Espírito Santo, nós vamos ver lá para frente, mas estou te adiantando aqui, na cabeça das pessoas eram vistas língua repartida como fogo. Então, aquelas pessoas que estavam recebendo o batismo do Espírito Santo, eles estavam como lamparina. Dentro da lamparina estava o azeite, que para nós hoje é o querosene, e na cabecinha o pavio, né? O fogo, a língua de fogo. Por isso que na parábola das 10 virgens, Jesus Cristo falou em lâmpada, que é a lamparina, né? Porque com o Espírito Santo você vai ter a mente clara e vai clarear, não no sentido clareado do escuro, mas no sentido de clarear da sabedoria, ver os mistérios da nossa existência, ter o entendimento para poder se salvar. Compreendeu, meu amado? Ali a história da parábola, né? Azeite, a lâmpada, 10 virgens. Veja os personagens aí. Veja os personagens. O noivo, a noiva, tá? Então, Jesus nos comparou a uma lamparina, porque com o fogo queimando aqui do Espírito Santo, você vai ter comunhão com Deus, você vai ter vontade de ir para a igreja, você vai ter vontade de ser fiel, né? E veja lá em Romanos que nós lemos, independente disso, de ser fiel, de estar na igreja e tudo mais, é o selo. O Espírito Santo, com o nosso espírito, conhece que somos filhos de Deus. Entendeu isso? Tá? O Espírito Santo conhece com o nosso espírito que nós somos, porque nós temos o Espírito dentro de nós. Entendeu o mistério? Então é imprescindível ter o Espírito Santo dentro de você, ao ponto de você falar em língua, tá bom? Vamos continuar, tá? Vamos continuar.
1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Está aqui, eu já falei para você sobre essa unção de Davi. Então está aqui, quando ele foi ungido por Samuel com azeite, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Está aqui, tá? Está aqui. Ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então veja que estou confirmando que o azeite daquelas 10 virgens é símbolo do Espírito Santo. Então, meu amado, é imprescindível para se entrar no céu ter o Espírito Santo ao ponto de falar em línguas, tá? Não é como pastores da Batista, 7º dia, fala que você se batiza nas águas, já tem o Espírito Santo, tá bom? Vou te mostrar lá para frente um versículo que derruba essa tese aí, tá, meu amado? Tá? É imprescindível você falar em língua para confirmar que você tem o Espírito Santo, tá? Marcos 16:17, diz assim mesmo: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Tá bom, meu amado? Tá bom? Tá? Precisa falar mais alguma coisa? Eu preciso continuar mostrando mais versículos para mostrar que é imprescindível você falar em línguas. Tá? Uma igreja que não fala em língua não representa uma igreja pentecostal. Não representa uma igreja de Cristo. Tá? Porque você sabe que tem igrejas idólatras. Você sabe que tem os macumbeiros, espíritas, falam de Jesus e falam de Deus, meu amado. E nem por isso são de Deus. Você está me entendendo? Então não é porque você está numa igreja pseuda evangélica, aí você acha que você está no caminho de Deus. Tá, meu amado? Veja as leis de Deus. Veja o versículo que eu citei atrás. Nem um jota, nem um tio soube tirar da lei até que tudo seja cumprido. Eu não te julgo, mas João 12:48. Eu não te julgo, mas tem que te julgar. A palavra que eu tenho pregado, essa eu há de te julgar no último dia. Olha aqui a palavra, tá? Tá aqui a palavra. Fica onde? Tá aqui, ó. Tá? Marcos 16:17. Olha o que diz, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que creres. Você não fala em língua? Então você não crê. Os sinais não te seguem. Entendeu, meu amado? Os sinais não te seguem, tá? Tá aqui. Eu tô aqui agindo, pregando em desacordo com a palavra de Deus para você? Eu estou agindo com paradoxo com você? Veja bem aqui. Estes sinais seguirão aos que crerem. Aí continua. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Tá? Sua igreja expulsa demônio? Tem alguma coisa errada, tá? Jesus expulsava demônio, tá? Aqui, falarão novas línguas. Não fala novas línguas? Tem coisa errada. Porque esses são os sinais aos que crerem. Então você não crê. Então a sua igreja não crê, porque não fala, tá? Ou você quer dizer que crer diferente, né? Você vai distorcer esse versículo aqui. Vai distorcer para fazer da sua maneira, tá, meu amado? Estou procurando te ajudar aqui, tá? Porque a tua alma está em jogo, tá bom, meu amado? A tua alma está em jogo. E um detalhe que eu vejo muito importante, você veja o crescimento das igrejas pentecostais. Você veja o crescimento das igrejas, as novas igrejas pentecostais no mundo inteiro. A essas igrejas tradicionais que não falam em línguas, né? Você olha para a igreja batista, é mais colégio. É mais colégio. E o rebanho pequeno. Você vê a igreja batista, é culto só aos domingos, durante a semana, e é um número de pessoas pequenas nas igrejas batistas. São templos suntuosos, templos bonitos, mas a gente vê que não há um crescimento. Por quê? Falta do Espírito Santo de Deus, meu amado.
falta do Espírito Santo de Deus. Não pense que Jesus vai vir na sua glória, na segunda vinda de Jesus, para levar 3, 4 gatos pingados. Jesus é glorioso, ele é um vencedor, ele é Deus. Ele vem buscar uma igreja gloriosa. Infinito número de pessoas vão ser arrebatadas. Se fosse depender dessas igrejas, adventista do sétimo dia, que é hospital, é colégio. Colégio é imenso, hospital é imenso, mas o templo é aquela coisinha, tá? Porque falta do Espírito Santo de Deus, tá, meu amado? Eu espero estar ajudando você. Não quero de maneira nenhuma aqui estar execrando nenhuma igreja, por mais que de alguma forma esteja, mas o meu intuito é atingir as almas incautas e indefesas, nas mãos de falsos profetas, na mão de mercenários, na mão de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, mas sim com filosofias humanas, filosofias do homem, e não da palavra de Deus. Tá bom, meu amado? Vamos continuar. Então tá aqui. Os sinais seguiriam aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Isso é o próprio Jesus Cristo falando, meu amado. Tá? Eu estou aqui como pregador, transmito como discípulo de Jesus, pregando para você. Mas a palavra de Jesus está aqui, tá? Abra sua Bíblia lá e confirme isso. Vamos ver Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você está vendo só? Uma profecia. Você sabe que Isaías é o profeta messiânico, né? O biblicista fala que o livro de Isaías é um livro direcionado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá? Então aqui está falando do Espírito Santo. Derramarei, né, água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, tá? Porque até então no Antigo Testamento era só os líderes, era Moisés que tinha o Espírito Santo, muitas das vezes o sacerdote, juízes que tinham o Espírito Santo, mas o povo não tinha. Hoje em dia o Espírito Santo é para todos aqueles que se colocarem corretamente na presença do Senhor. Tá bom, meu amado? Então vamos continuar. Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. Os vossos jovens terão visões. Tem igreja que não aceita a profecia, não aceita a revelação. O que é que você diz aqui, meu amado, disso? Tá? O que você diz no Antigo Testamento? Isaías, Eliseu, Elias que revelava. Elias tinha um dom de visão, Eliseu tinha um dom de visão, tinha dom de revelação. O que é que você diz isso? E aqui Joel falando, tá? Joel profetizando o que iria acontecer, é o que acontece no dia de hoje. Então se você também está numa igreja que não adota a profecia, fique ressabiado, tá, meu amado? Mas se não adota a profecia nem a revelação, mas é uma igreja que adota o falar de línguas, eu concordo com a igreja que ela esteja corretamente. Se não aceita a profecia, a revelação, tudo bem. Mas é imprescindível falar em línguas, tá, meu amado? Porque é a comprovação que você tem o Espírito Santo de Deus. Profecia, revelação, eu posso até dizer que seja opcional, mas falar em línguas não é opcional, tá? Falar em línguas é imprescindível um cristão falar em línguas, tá? Se você perguntar para mim, apóstolo Erasmo, o senhor é médico? Eu digo, eu sou médico. Aí você vai dizer, me dê sua credencial de médico. Se eu disser que eu não tenho, então eu não sou médico. Confere, amado? Confere, na verdade? Você perguntar para mim, apóstolo Erasmo, o senhor é motorista? Sou. Me dê sua carteira. E se eu não der, eu vou conseguir provar? Você está me entendendo? Tá? Então, e outro ponto importante. Deus não iria usar Isaías, usar Joel para falar do derramado do Espírito Santo, e o Espírito Santo fica escondido. Quando Jesus Cristo foi revelado, apareceu o menino Jesus e ele viveu 33 anos e 6 meses na terra, e todo mundo viu. Agora o Pai envia o seu Espírito e vai ficar escondido? Nada disso. Através do falar em língua, é sabido que o Espírito Santo está ali. Porque nós, seres humanos, nós vivemos pelos 5 sentidos. Audição, olfato, paladar
tato, né, e visão. Nós vivemos pelos 5 sentidos. Então nós precisamos ouvir alguém falar em língua. Olha o Espírito Santo. Nós precisamos ver a boca da pessoa. E ali nós comprovamos. Essa pessoa fala em língua. Agora, outro ponto importante. O batismo nas águas, meu amado, é feito pelo homem, pelo pastor. E às vezes o pastor batiza e nem sabe quem está batizando. Mas o batismo do Espírito Santo é de Deus. Deus só batiza quando a pessoa está ali nos caminhos corretamente. Tá bom, meu amado? Agora, outro ponto importante. Não quer dizer que a pessoa tem o Espírito Santo, fala em língua, que ela não vai pecar. Sansão era cheio do Espírito Santo e pecou. Tá bom, meu amado? Então, por causa do livre-arbítrio, você sabe as leis, o Espírito Santo não vai te impedir de pecar. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te dar visão, vai te dar entendimento. Quanto mais você se dedicar, o Espírito Santo mais vai fazer você crescer. Mas no dia que você quiser fazer algo de errado, você vai fazer. Mas eu tenho o Espírito Santo, mas também você tem o livre-arbítrio. Deus te dá a livre liberdade de expressão. Tá me entendendo, meu amado? Então uma pessoa que tem o Espírito Santo não quer dizer que ela não vai cair, que ela não vai pecar. Tá? A gente vê muitos homens cheios do Espírito Santo. Você se lembra do Jimmy Swaggart? No mundo inteiro aí, aquele pastor americano, e de repente caiu por adultério. Então é isso, tá? Então é isso, meu amado. Então, tá bom? Você vê que Saul, o primeiro rei de Israel, foi ungido também. E foi cheio do Espírito Santo. Saul foi cheio do Espírito Santo e profetizava. Né? E caiu também porque pecou, desobedeceu a Deus, tá bom? Então o Espírito Santo não impede. O Espírito Santo é um selo, é uma marca que você é de Deus, tá? E ele te ajuda, te conforta, te consola, ele te dá força, te dá... Agora, a partir do momento que você toma a decisão de pecar contra a palavra de Deus, aí é outra situação, tá, meu amado? E Saul governou Israel, reinou em Israel por 48 anos, se eu não queira me confundir aqui. 40 ou 30? 40 anos, me perdoe, meu amado. 40 anos ele reinou em pecado. 38 anos em pecado. 2 anos ele estava correto. Porque ele, correto na presença de Deus, Saul passou 2 anos. Né? Depois de 2 anos, ele começou a desobedecer a Deus, mas continuou reinando mais de 38 anos. Um total de 40 anos, indevidamente, e Deus permitiu. Tá, meu amado? Por que eu estou dizendo isso? Porque podemos ter líderes, sim, aí já, sem o Espírito Santo, sem a unção, sem a visão, e ainda liderando a igreja de Deus. Os fiéis é quem tem que estar atento para aquilo que aquele líder prega e fala. Porque a Bíblia diz que pelo rastro você conhece um profeta. Por aquilo que ele faz, por aquilo que ele age, por aquilo que ele procede. Tá bom, meu amado? Vamos continuar. Vamos continuar. Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem fala isso é João Batista. Você está observando? Eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste bem atenção, meu amado, que João Batista aí está descrevendo 2 batismos. Ele diz, eu vos batizo com água. Aí ele diz, aquele que vem é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, meu amado, 2 batismos. E uma coisa que eu não aceito, depois que o Espírito Santo revelou ao meu espírito, à minha alma, a importância do Espírito Santo, é que a Igreja Batista, o fundador colocou o nome da igreja Batista. Você já leu a Bíblia que Jesus, a palavra de Deus fala que Deus ele não dá a sua honra à imagem de escultura, a sua honra ao homem, nem o louvor à imagem de escultura. Você vê? E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Aí o que foi que o fundador da Batista fez? Fundou a igreja com o nome Batista. E o que foi que João Batista disse? É necessário que ele cresça, Jesus, e eu diminua. E o fundador, por isso que a Batista, até hoje, é tradicional,
não tem o batismo de falar em línguas, tá? Porque de uma certa forma, de uma forma subliminar, é uma igreja idolátrica. Uma igreja que idolatra João Batista, tá? E não adora ao Senhor Jesus Cristo. Porque é ao Senhor Jesus Cristo que nós devemos adorar. Por isso que um pastor da igreja batista tradicional fundou a Batista Pentecostal. Hoje nós temos no Brasil a Batista Pentecostal. Por que será, hein? Por que será? Será que o pastor que era da Batista tradicional viu esses versículos e o Espírito Santo o revelou para que hoje ele fundasse uma Batista Pentecostal? Então você que é da Batista, meu amado, cuide da sua alma, vá para a Bíblia, tá? Nem eu, nem homem nenhum é mais forte do que a Bíblia Sagrada, é mais importante do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a essência, é a palavra de Deus, tá? O que é que a Bíblia fala? Maldito do homem que confia no outro homem. Então você tem que ficar muito esperto. Que alimento você está recebendo nessa congregação? Em que igreja você está se congregando? De que maneira, pastor, podemos ficar espertos? Olhando as leis, os preceitos bíblicos. Porque sem as leis de Deus, meu amado, você não entra no céu. Tá? E uma dessas leis é o Espírito Santo, é o falar de línguas. Porque eu não estou falando falar em línguas aqui por minha conta, não. Você vê que nós lemos lá em Mateus, se eu não quero me confundir, os sinais seguiriam aqueles que crescem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. É no livro de Marcos que fala, Marcos 16, uma coisa assim, 17, tá? Acabamos de ver aqui o versículo. Os sinais seguiriam, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Então não sou eu, meu amado. Só estou aqui pregando para você a palavra de Deus, a palavra que salva. E não brinque com Deus. Tá? Porque Deus é um Senhor de uma palavra só. De uma palavra só. Você se lembra do jovem rico? O jovem rico não teve salvação. Não teve salvação. Tá? Eu não vou nem aqui me estender, que isso é um outro estudo, mas veja o jovem rico, tá? Como foi que Jesus o tratou. Então a salvação não é brincadeira. E aquele versículo ali, quando eu prego na minha igreja, eu digo que ali demonstra que não é fácil se entrar no céu, que Deus não está brincando. Deus quer deixar um legado. Deus quer deixar um exemplo para que ninguém nunca mais se rebele, como Lúcifer se rebelou contra Deus, criou uma guerra no céu, colocando vários anjos contra Deus. Então Deus criou esse sistema na carne, criou esse sistema no planeta Terra, para mostrar eternamente que não se pode brincar com Yahvé. Tá, meu amado? Então não brinque, porque essas palavras vão cair na sua cabeça como uma bomba. Tá bom? Então salve a sua alma, tá? Salve a sua alma, tá? Nós temos que respeitar os homens de Deus, os ungidos do Senhor, mas até o momento que eles pregam dentro da palavra de Deus. Tá bom, meu amado? Então, pegue aqui os versículos que eu estou citando e chegue em casa, faça a leitura. Você vai ouvir quem? A Bíblia ou o pastor? Você está igual aos católicos? Que os padres ensinam a idolatrar? E o Êxodo 20 diz... não fazerem mais de escultura, e os católicos não estão nem aí o que a Bíblia diz, e dão ouvido aos padres. Você vai falar as mesmas coisas? Você vai ficar na Batista, Testemunha de Jeová, Presbiteriana, a Luterana, essas igrejas que não têm o batismo do Espírito Santo, os mormons, você vai ficar ouvindo o homem porque você gosta? Não vá por aquilo que você gosta, não. Vá pela emoção, não, meu amado. Vá pela razão. Fique com a palavra de Deus. Tá bom, meu amado? Vamos continuar aqui em nome de Jesus, tá? Porque eu prego para você debaixo de uma unção do Espírito Santo, tá? Eu estou aqui no YouTube, nesse canal, tá? Eu tenho certeza no meu coração, propósito de Deus, tá bom, meu amado? Propósito de Deus, tá? Deus me preparou para que eu estivesse aqui pregando dessa forma para você, tá? Isso é a bondade e a misericórdia de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus levanta um profeta menor como eu para pregar coisas que profetas maiores não pregam, porque estão abduzidos pela glória do ministério. E com isso, eles não salvam a alma deles e levam um bocado de alma junto com eles para o inferno. Se lembram que Jesus Cristo falou para os fariseus? Vocês não entram no reino de Deus e impedem com que almas entrem no reino de Deus. Até hoje, por causa daqueles fariseus, faz 2019 anos que os judeus estão indo para o inferno. Tá, meu amado?
Porque o judeu não tem cruz, ele não aceita Jesus Cristo, né? E se Jesus é o Salvador, como é que o judeu vai entrar? Como é que o judeu vai entrar no céu? Jesus Cristo é a segunda parte do projeto de salvação de Deus. A primeira parte é o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, e agora é o Novo Testamento, e complementa a salvação. O Antigo Testamento, as leis feitas por Moisés não levavam para o céu, você sabe disso, levava para o Hades, e lá havia uma subdivisão, havia o seio de Abraão em lugar de tormento, e o lago de fogo de enxofre lá embaixo, havia uma subdivisão ali. Então, você veja que as leis de Moisés não eram perfeitas, porque não levava para o céu, mas esta agora, todo aquele que crê em Jesus, nem que morra viverá. E não existe mais o seio de Abraão lá na subdivisão. Só está o lugar de tormento e o lago de fogo e enxofre. Porque o seio de Abraão, Jesus Cristo morreu, veio até o inferno, tirou o cativo do cativeiro e já levou. E tem biblicista que diz que Nova Jerusalém já foi inaugurada. Eu não creio nisso. Eu creio que em algum lugar reservado no céu, assim como na região celeste está os demônios, em algum lugar no espaço, Deus criou e essas pessoas estão esperando a segunda vinda de Jesus para que aí seja inaugurada Nova Jerusalém. Tá bom, meu amado? Deixa eu continuar aqui, tá? Vamos continuar. Vamos ver Isaías 42:1. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça ao gentio. Está vendo? Você não sabe que o livro de Isaías é um livro messiânico? Você já ouviu falar? Os biblicistas afirmam que o livro de Isaías é messiânico, é voltado para Jesus. E ele diz, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, a quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça ao gentio. Você não está entendendo onde eu quero chegar com esse versículo, tá? Primeiro ponto, que o livro de Isaías é messiânico. Então está falando de Jesus Cristo. E Isaías está revelando aqui, profetizando, Deus usando Isaías, melhor dizendo, e está falando, pus nele, no meu escolhido, o meu espírito. Espera lá. Jesus Cristo não é a segunda pessoa da Trindade? Jesus Cristo não é Deus? Deus subdividido? E como é que Deus coloca o Espírito Santo em Jesus? Se você analisar comigo, Jesus Cristo não precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está em Jesus, que os três são um. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Agora, por que ele diz aqui em Isaías, a quem se apraz a minha alma, pus o meu Espírito sobre ele? Por que Deus diz, pus o meu Espírito? Para exemplo, amado, Deus quer dar um exemplo, que se Jesus Cristo precisa do Espírito Santo, imagina nós. Veja a importância. Se até hoje você se congrega, tem 10, 20 anos de igreja, nunca atentou para esse detalhe, veja o que esse profeta menor aqui fala para você, tá, meu amado? Porque enquanto você respira, você tem a oportunidade de se preparar para se salvar, tá? E eu não estou filosofando em causa própria. Se eu estou filosofando, é na palavra de Deus, tá bom, meu amado? Então você há de convir comigo que Deus está afirmando pela boca de Isaías que ele colocou o Espírito Santo em Jesus. Olha lá. Nós sabemos que não havia essa necessidade. E por que o Pai fazer isso? Exemplo. Exemplo. Tá? E tem uma passagem na Bíblia que fala, que o próprio Jesus diz, que ele é exemplo para todos nós, para nós seguirmos aquilo que ele fez. Tá? Assim como ele recebeu o Espírito Santo, nós temos que receber o Espírito Santo. Tá bom, meu amado? Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Mateus 3,16 diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. É aqui que eu quero derrubar a tese da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero derrubar a tese da Presbiteriana, Testemunho de Jeová, e tantas outras igrejas que diz que quando um irmão, uma pessoa se batiza nas águas, já recebe o Espírito Santo. Eu digo para você
que a Igreja Batista, a Adventista do Sétimo Dia, de essas igrejas que não adotam falar em língua, eles são presos nesse versículo aqui. E eu vou mostrar uma brecha nessa lei aqui. Uma brecha. É isso que os advogados do Brasil fazem para liberar uma pessoa. Uma brecha que a lei dá. E aqui tem uma brecha, tá? Para dizer que quando você se batiza na água, não é automático. Preste bem o detalhe da leitura desse versículo, tá? Preste bem o detalhe. Esse versículo fica lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Olha a sutileza do detalhe. E sendo Jesus batizado, batizado em quê? Nas águas. Ponto. Aqui está vírgula na Bíblia, vírgula. Saiu logo da água. Segundo ponto, ele saiu da água. Então, houve um batismo, vírgula. Quando se faz uma vírgula, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Só te peço uma coisa, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E se você quiser ouvir alguma mensagem diferente, coloque na descrição embaixo. Coloque lá na descrição. Pastor, pregue sobre isso. Pastor, eu quero orientação. Tá? Eu tenho vídeo sobre sexo, eu tenho sobre a Bíblia, tá? E vou estar postando mais vídeos. Se você quiser algum específico, coloque na descrição, que eu faço um estudo e trago aqui para o canal. Tá bom, meu amado? Tá? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.